agora, irmãos, um processo que Ezequiel, uma experiência que Ezequiel teve com o Senhor. A Bíblia diz agora, irmãos, que certa feita Ezequiel estava lá na beira do riacho, lá, né, e teve um encontro através de uma visão. Deus dá uma visão para Ezequiel. Eu vejo ali Deus dizendo, Deus pegando Ezequiel pela mão direita, a palavra diz, e começa a levar ele, irmãos, para caminhar a um derredor de um vale. Ele começa a rodar em volta de um vale de ossos secos. Nós sabemos, irmãos, que quando algo está seco, se nós vem com uma água, nós molha ele, irmãos, ele pode ainda se molhar. Aleluia. Mas e quando o negócio está sequíssimo? A palavra nos diz, irmãos, ali que o Senhor, quando ele permite nós passar pelo vale, talvez muitos olhem para mim e olham para você e dizem assim, Mocidinha, como que você está suportando passar, Adriana, por esse vale? Como que você está conseguindo passar no meio desse vale? Ali Ezequiel já começa mostrando, ali o Senhor já mostra para Ezequiel, pastora, que ele só ia conseguir passar no vale porque Deus tinha pegado ele pela mão direita. Aleluia. E o que o Senhor nos traz nesta noite para mim, para você, fica tranquilo, o vale não vai ser para a nossa morte, ele nos pega pela mão direita, e se é ele que leva nós, ele vai se Glória, glória, glória. de nos tirar de Deus. Aleluia, eu creio. O Senhor ali ele vem mostrando para Ezequiel, depois que Nabucodonosor ele começa a reinar o povo de Israel, irmão, ele começa a destruir os templos que era de adoração a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz o quê? Que a única agora intermediação que tinha para com Deus era o povo ir falar com o profeta Ezequiel. E por o povo não ter mais os templos para adorar, a Bíblia diz que agora o povo começa a entrar num comodismo. O povo não quer mais saber de ir falar com o profeta ir falar com Deus. O povo começa a se esfriar, pastores. A Bíblia diz que o povo agora começa, irmã, a ir para o lado do pecado, a se bandear para a idolatria, para tudo aquilo que desagradável. Aleluia. O Senhor agora ele começa a olhar para aquele povo, irmãos, a desobediência do povo. O Senhor disse assim, olha, para esse povo voltar para mim, infelizmente muito só volta se eu permitir o vale. Tem muitas pessoas que só voltam a enxergar Jesus se o Senhor permitir o vale. Eu vejo o Senhor dizendo assim, o povo está desacreditado, irmão. O povo já não tem mais esperança de alcançar. A Bíblia diz agora para mim e para você que o povo estava tão sem fé, tão sem esperança, que eles acreditavam que para eles voltarem a pisar em Jerusalém, a enfrentar ali as bênçãos do Senhor, para eles era caso já impossível. Eles estavam ali, mas não acreditavam mais que um dia eles iam poder pisar de novo na terra prometida. Mas o Senhor olha e diz assim, olha povo de Israel, eu estou usando Jeremias, eu estou usando Isaías, eu estou usando os profetas dessa terra para alertar o povo de Israel. O povo quer saber, então vai ser preciso eu me levantar, talvez como Deus se levantou numa pandemia. Deus permitiu, irmão, o vale foi para o Brasil, para todos qualquer lugar. O Senhor permitiu a ira, mas enquanto ali o Senhor estava caindo na terra, o povo estava dizendo, ai, se eu pudesse ir para a igreja, ai, que saudade dos cultos, ah, se eu pudesse estar dando glória a Deus, porque a ira de Deus estava pairando sobre a terra. Mas quando tudo se cessou, o povo volta, como eu disse, irmã, eles voltam a acreditar que se Deus livrou uma vez, vai livrar de novo. O povo de Israel está esperando mais uma ira de Deus para eles poderem voltar agora. E Deus diz na palavra dele, o povo, eu estou mandando os profetas falar, ninguém quer dar ouvido. Então a igreja se
Aleluia. Senhor, Ele está pronto, nós diremos a todo tempo a perdoar o povo. Só que aquele povo, eles não precisavam enfrentar uma consequência de 70 anos cativos, presos na mão do Babilônio. Eles não precisavam, porque o Senhor a todo tempo ensinava que não existia outro Deus além do Deus de Israel. A todo tempo o Senhor falava para eles: foge do caminho errado. A todo tempo o Senhor falava: é tempo de buscar, não é tempo de ficar dormindo e nem de mosquear. Aleluia. É tempo de buscar pela minha presença. Seja onde você puder, mas é tempo de buscar, de clamar pela minha presença. Que é onde o Senhor diz: eu estou vendo o arrependimento do povo. Aleluia. Mas este arrependimento, pastor, não vai impedir a consequência de descer. Aleluia. Porque eu avisei, eu falei, eu estava falando, o povo não queria. Agora que o Senhor se levantou com a ilha e mandou ajudar ali, toda ali o Babilônia entrar e destruir, eles começam a se arrepender. E tudo quanto o Senhor havia falado para eles. Só que a Bíblia diz para mim e para você, irmãos, que agora o Senhor olha para eles ali e vê que eles estão ali tão mortos de espiritual que eles não têm visão mais nenhuma. Aleluia. Eles estavam ali em Israel, eles estavam ali presos, né, na Babilônia, tinha profeta ali também, tinha remanescente, mas para eles já era impossível de eles voltar a ter a visão de tudo quanto Deus já tinha feito. Mas a palavra nos ensina, então, irmãos, que o Senhor levantou Ezequiel. O